Fala família, tudo bem? Paulinho aqui. Estamos chegando para mais um vídeo, para mais um bate-papo. Na verdade, para mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Por que não te colocar no trilho da realização dos seus sonhos, planos, projetos? Na verdade, esse é o nosso propósito aqui. Então, se você está chegando por aqui agora e é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Esse é o De Dentro para Fora, onde as maiores, melhores mudanças vão ocorrer nas nossas vidas. Na verdade, eu sou o Paulinho, né, e por aqui nós falamos diariamente a respeito de vida de Deus, fé e propósito, que eu acredito que é isso que nós precisamos, né? E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma palavra cujo tema é Deus vai te surpreender. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é sábado, dia 27 de novembro de 2025. Então estamos agora, né, há pouco tempo de fecharmos o ano, né, de 2025, pouco mais de um mês aí. E eu não sei, pessoal, como é que você chegou até aqui nesse ano de 2025. Eu não sei se você hoje, né, nesse sábado, dia 27, você teria ou tem motivos para comemorar vitórias, ou se não, se de repente nada saiu como você planejou, nada saiu como você pensou, né? E devido a isso, de repente você tem caminhado nesses últimos dias de modo não tão alegre, né? De modo não tão feliz, devido aos seus planos, seus projetos não terem de fato serem concretizados, serem realizados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra vai nos dizer que melhor é o fim, né, de todas as coisas do que o seu início, né? Então o ano ainda não acabou e o nosso Deus, ele é especialista em remir o tempo, em nos surpreender. Na verdade, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero já liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus pode e vai te surpreender ainda. Paulinho, que certeza você tem ao falar isso, Paulinho? A certeza que eu tenho não é baseado, né, naquilo que eu vejo, não é por vista, sabe? A certeza que eu tenho é por fé. A certeza que eu tenho não é baseada em situações, sabe, humanas, né? Mas é baseado naquilo que eu tenho vivido com Deus, que é em fé. E eu confesso para vocês que para esse ano de 2025 eu havia projetado, né, muitas coisas também, como sempre faço. Chega um pouquinho para cá, por causa que eu chego aqui, o sol bate, aí fica reluzindo a minha testa. Vou encostar do lado de cá. Então, eu tenho esse costume, né, de toda virada de ano eu planejar, projetar, botar no papel aquelas coisas que eu gostaria de realizar, né, no ano seguinte. E eu confesso para vocês que, pela graça de Deus, muitas coisas a gente conseguiu conquistar, realizar esse ano. E eu vou te falar, pessoal, que... baixando o banco aqui. E eu vou te falar que Deus, como diz a palavra, né, ele fez e tem feito até mais, tá? Fez até mais do que nós planejávamos, né, para esse ano, planejamos para esse ano. E é baseado nisso, sabe? Nessa fé, queridos, que eu precisava vir aqui compartilhar uma palavra de ânimo, de encorajamento. Porque muitas vezes a sua vista, né? Poxa, o ano já acabou, não dá mais tempo de fazer nada. Mas para Deus não acabou, e Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado, sabe? Ao Cronos, né, que é esse tempo, sabe, espaço que nós vivemos. Não, Deus vive fora disso. Muitas vezes para você, poxa, já passou da hora, né? Mas não, para Deus às vezes nem começou ainda, entende? Quando eu falo isso com vocês, na hora sim me veio, né, poxa, o caso de Lázaro, a situação de Lázaro. Quando Jesus chegou lá, as irmãs de Lázaro correram até Jesus, né, falaram: se você tivesse aqui, mestre, meu irmão não teria morrido, mas porque você se demorou, agora já fazem 4 dias que ele morreu e já cheira mal. Aí Jesus vira para elas e fala: não, eu sei, mas ele não morreu não, ele está dormindo. Entende? Porque para elas já haviam, né, encerrado todas as possibilidades para o Senhor
nem havia começado ainda. Iria começar uma nova história, né? Então, quero aplicar isso para a sua vida. Quantas vezes você tem achado assim? Você tem achado que acabou os seus planos, o seu time, o seu tempo, né? Não dá mais. Mas Deus, ele é especialista em nos surpreender. Quando você acha que é o fim, para Deus é o começo. Quando você acha que não vai dar, para Deus já deu. Quando você acha, sabe, que não é suficiente aquilo que você tem, né? Para Deus é mais do que suficiente. Eu poderia dar inúmeros exemplos, 5 pães e 2 peixes, né? Os discípulos lá, Senhor, mas o que seria isso? 5 pães e 2 peixes para alimentar toda essa multidão. Para os discípulos não era nada, era insuficiente, mas para o Senhor foi o necessário. Eu já até tenho um vídeo aqui gravado, né, no canal a respeito disso. Ponha aquilo que é pouco para você, né? Ponha o seu pouco nas mãos do Senhor, entende? Pois o seu pouco, aquilo que é pouco para você é suficiente, é o necessário para o Senhor, né? Então, no caso de Lázaro também, já morreu tem 4 dias, calma, ele vai reviver, né? Moisés, eu só tenho um pedaço de pau na mão, né? Para Deus era o suficiente, para o Senhor era o necessário, entende? Então, dia 27 de novembro, eu não sei qual é a sua visão a respeito, né? Poxa, caramba, Paulinho, mas eu projetei tanta coisa, né? Planejei tanta coisa, sonhei tanta coisa para 2025, nada deu certo. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. E Deus, ele pode fazer. Ele pode fazer, entende? Só que muitas vezes nós precisamos entender também que muitas vezes Deus, ele não vai fazer aquilo que nós queremos, ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Deus, ele não tem compromisso com aquilo que nós queremos. Deus, o nosso Pai, ele tem compromisso com aquilo que nós precisamos, né? Então, quando eu falo a respeito disso, eu penso, né, logo naquele coxo lá de Atos, né? Atos 3, se não me falha a memória, sabe? O que você quer? Pô, me dão as esmolas. O cara estava pedindo esmola, migalha ali, moedinhas. Os discípulos, Pedro e João, poderiam ter dado a esmola para ele ali, e o cara, a vida dele ia continuar naquilo, pedindo esmola, pedinte, entende? Então era isso que ele queria, mas o que ele precisava era outra coisa, e Deus sabia o que ele precisava. Por isso que mandou, né, Pedro e João lá. E Pedro, cheio do Espírito, falou: cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. A vida daquele cidadão foi transformada para sempre. Se ele tivesse ganhado só uma moedinha ali, no outro dia ele estaria lá, de novo. Entende? Teria gastado aquela moeda, as moedas de dinheiro que ele tivesse ganhado, e no outro dia estaria lá de novo, mendigando. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para nós. Eu sei que você pode ter planejado, sonhado tantas coisas, né, para você, a sua vista, a sua visão, boas. Poxa, isso aqui vai mudar a minha vida. Mas Deus sabe o que de fato muda a sua vida. E é isso que Ele quer te dar. É isso que Ele quer realizar nas nossas vidas. O ano ainda não acabou. Então, para você, pode até não ter mais tempo, mas para Deus, o tempo que tem pode ser um mês, pode ser 15 dias, 2 semanas, 1 semana. Pode ser um dia, pode ser 1 hora, entende? Pode ser no último minuto de 2025, Deus pode virar uma chave, te dar uma ideia, entende? O Espírito do Senhor pode entrar dentro de você e te dar uma inspiração e através dessa inspiração transformar a sua história de vida. É assim que acontece, por isso que eu creio, por isso que o tema desse vídeo aqui é: Deus vai te surpreender. Porque Ele é um bom pai. Eu estava conversando no Thanksgiving agora, 2 dias atrás, né, com um amigo meu. A gente estava falando isso: poxa, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas. Entende? Muito mais o nosso Pai Celestial. Então, o ano ainda não acabou, né? O tempo não acabou.
ainda tem oportunidade, ainda tem chance. Deus pode e quer fazer na minha e na sua vida, porque quando Ele faz nas nossas vidas, nós damos glória a Ele, nós voltamos a glória para Ele, e Ele deseja ser glorificado, ser adorado, entende? Então, esse vídeo aqui é isso. Eu acabei de chegar no meu serviço aqui, tenho procurado fazer assim, né? Todo dia eu chego, encosto o carro aqui e vou gravar antes de eu ir pro serviço. Esse vídeo é para abençoar a sua vida, para te fazer lembrar e acreditar que você tem um Pai, que você tem um Deus que cuida de você e que está trabalhando por você. Ainda não acabou o ano, ainda, né, tem tempo, ainda dá tempo. E mesmo se o tempo seu, o meu e o seu tivesse acabado aqui no Cronos, Deus, Ele é capaz de entrar no Kairos, que é o tempo divino, sabe transformar todas as coisas. Tudo isso para te abençoar. A Bíblia vai dizer que certa vez Josué estava lutando e ele deu uma ordem e o sol parou para favorecer os filhos de Deus naquela batalha. Se não me falha a memória, no Vale de Ajalon. Entende? Então Deus pensa para abençoar o seu povo. Deus fez até o tempo parar. Que doideira. Deus fez o tempo parar para abençoar os seus filhos. Se Ele já fez isso lá atrás, né, no tempo da lei, muito mais agora que nós estamos, né, em uma aliança superior, na graça, debaixo da graça. Nós estamos inseridos em uma aliança superior. Entende? Então Deus pode fazer, e não apenas pode fazer, como eu quero liberar essa palavra. Deus vai te surpreender ainda nesse ano, e quando você vê essas coisas que Deus fará através de você, por você e em você, você vai dar glória ao nome dele. Amém? Então é isso. Pensava, né, vim aqui antes de começar o meu batidão ali, liberar essa palavra para abençoar a sua vida. E já terminando aqui, concluindo aqui, eu faço esse voto, né, de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.